Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional. Que Deus abençoe a sua vida e sempre lembrando que você possa estar fazendo uma oração antes do devocional e depois do devocional também orando e buscando, aprofundando no tema, aprofundando na palavra, para que possamos todos os dias crescer no conhecimento e na graça de Deus. Amém. Hoje a palavra está lá em Mateus capítulo 14, do verso 29, que diz assim: Então Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. E todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Amém. Um pouco versículo antes, a Bíblia vai dizer que Jesus insistiu que os discípulos fossem ao barco e ele ali despedindo da multidão, ele foi para o monte orar. O primeiro ponto que eu aprendo que não sabemos o dia da manhã, então a importância da gente sempre estar buscando Deus, a importância da gente estar orando, da gente estar pedindo ao Senhor a proteção para Ele nos livrar de todo mal, para Ele nos guardar em meio da tempestade, porque Jesus foi orar e isso é nos ensinando, deixando uma mensagem para mim e para você, que possamos estar orando o tempo todo, buscando o Senhor, para que quando chegar a tempestade a gente não ficar com medo, desesperado, buscando outros recursos, buscando outras formas, né, de querer passar logo a tempestade. Mas o Senhor está nos dizendo: quando você me busca, quando você me ora, eu sou o Senhor que acalma a tempestade. Eu sou o Senhor que guardo você em meio da tempestade. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai em encontro com eles. E Jesus vai andando sobre as águas, alguns deles comentando com outros discípulos se era um fantasma. E aí Pedro fala: Senhor, se é tu, manda eu ir ao teu encontro. E o Senhor fala com Pedro: vem. E o Senhor falou algo comigo nessa parte. Quando o Senhor declara uma palavra sobre a nossa vida, que possamos seguir adiante, perseverar, ir adiante ao Senhor, não ouvir outras vozes, não tomar outro tipo de rumos, mas aquele que falou conosco, aquele que o Senhor nos falar, temos que ouvir e cumprir, fazer, né? Não deixar que outras vozes venham sobre as nossas vidas. E o Senhor falou muito no meu coração, porque naquele momento Pedro tomou uma coragem muito grande de andar sobre as águas, mas para isso ele teve que dar os primeiros passos. Então muitas das vezes eu e você vamos ter que dar o primeiro passo. Nós vamos ter que ter coragem, nós vamos ter que tomar atitude, posição e dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre importante, porque quando você dá o primeiro passo, você vai ver coisas que ninguém viveu e você está vivendo algo extraordinário. Porque creio eu que a partir do momento que Pedro anda sobre as águas, ele está fazendo algo que creio eu, naquela época e nessa época, só Jesus e ele andaram sobre o mar. Então ele viveu uma experiência com Deus, ele viveu algo extraordinário. E uma das coisas que o Senhor falou, né, que o Pedro fez, é um homem que tinha muita coragem, mas no meio ali da tempestade houve uma dúvida. E muitas das vezes acontece comigo e com você. No meio de uma tempestade, no meio dos problemas diários nossos, todos os dias, nós começamos a duvidar. Será que Deus vai fazer na minha vida? Será que aquele que disse vem, aquele que falou que vai cumprir, será que ele vai fazer mesmo? Será que é ele? Será que ele vai estar abençoando a minha vida, a minha família, a minha casa? Será que vai demorar? Será quanto tempo? Será que vai ser agora? Então começa a ter muitas dúvidas sobre nós. E que possamos tirar essa dúvida e ter a certeza que o Senhor é na nossa vida. Confiar nele, ter fé que é ele que vai fazer e nós fazermos
a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, é agradável. Amém, gente? E aí Pedro afunda. E quando Pedro afunda, ele pede socorro ao Senhor. E se você pegar a imagem, se você refletir, se você pensar sobre esse versículo, ele afundando, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor vai ao seu encontro. E creio eu que ele debaixo do mar, ele está olhando para cima, a mão do Senhor. E o Senhor levanta ele e coloca ele dentro do barco. Que possamos sempre reconhecer que é só o Senhor que é na nossa vida. É só tem coisa na nossa vida que é só Ele pode fazer. Então, quando passarmos por uma tempestade, quando nós estivermos num deserto, que possamos buscar o melhor recurso, que é o Senhor, é o nosso Deus. Olhar para o alto, dobrar os nossos joelhos, que possamos renunciar. Senhor, errei contra o Senhor, pequei, houve dúvida, errei com o Senhor, mas eis aqui um coração quebrantado, que te ama, que te quer e que precisa de você. É esse reconhecimento. E o Senhor vai estar lá para estender a mão por você. Coisa que ninguém pode fazer, e eles vão estar lá. E algo que dentro de mim, imagino eu, o que os discípulos devem ter falado naquela época sobre o fato dele andar e afundar. Alguns deve ter rolado algumas afrontas, deve ter imaginado algumas coisas de, corajoso, mas caiu. Mas espera aí, Pedro andou sobre as águas. Pedro viveu uma experiência que nenhum deles que estava dentro do barco viveu. Pedro deu o primeiro passo. Pedro viveu algo extraordinário. Pedro tem um testemunha para falar que teve uma experiência com Deus. Então que possamos ouvir a voz do Senhor e não ouvir outras vozes que não sejam do Senhor. Que possamos ir em encontro, viver novas experiências com o Senhor, viver um milagre, testemunhar o que o Senhor fazer na nossa vida. Amém, gente? Que você possa aprofundar nesse tema, aprofundar nessa palavra, né? É uma palavra muito forte que nos mostra verdadeiramente o amor do Senhor. Então, quando você dá o primeiro passo, pode acontecer muitas coisas, mas se você confia em Jesus, o alvo seu sempre será Jesus, ele vai estar lá com a mão estendida para você, porque a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é infinitamente, a graça dele, a misericórdia dele é muita, muita, muita grande que nem podemos imaginar. Então, viva algo extraordinário. Eu sempre gosto de falar sobre isso também, que creio eu que Pedro naquela época não tinha chegado aonde que ele queria, não era aquela pessoa perfeita, não era aquilo que todos imaginavam, mas ele saiu da onde ele estava. Ele deu o primeiro passo. Ele tem algo para falar. E que possamos ser assim no dia hoje, arriscar sem medo, sem dúvida, dar o primeiro passo, fazer o melhor para Deus, fazer algo extraordinário para Deus, para que possamos também viver algo extraordinário com o Senhor. E foi único, foi um momento único de Pedro ali com Jesus. E que possamos também, nos dias de hoje, viver algo extraordinário, algo único, algo que nenhum ser humano pode imaginar, algo que ninguém ainda viveu, que possamos viver com o Senhor. Amém, gente? E quando a Bíblia diz que quando Jesus coloca ele no barco, o vento cessou, é porque temos que colocar o nosso Senhor Jesus na nossa vida, dentro da nossa casa, no trabalho, porque quando nós carregamos Jesus, aonde nós estivermos, seremos luz, aonde nós estivermos, o Senhor vai trazer paz, aonde nós estivermos, o ambiente vai ter que mudar, entendeu? Onde que tiver um ambiente de tristeza, vai ter que ter felicidade, sabe? Aonde que nós estivermos, que pessoas estiverem desanimadas, com depressão, isso vai embora, vai ter que ter coragem, vai ter que ter fé, vai ter que ter esperança, vai ter que ter feliz, porque é assim, quando nós carregamos ele dentro de nós, tudo muda, o ambiente, o lugar, tudo vai mudar, porque quando ele chega, ele cessa a tempestade. Amém? Então todas as vezes que estivermos caminhando para esse lado, toda vez que a gente passar, se for tempestade, se for deserto, que possamos sempre viver algo extraordinário,
com o Senhor. Porque são momentos como esse que marca a nossa vida, que vamos ter algo extraordinário para falar com outras pessoas. Então, não desanima no deserto, não desanima na tempestade, fique em paz, descansa no Senhor, porque eu tenho certeza que nesse período, nesse processo que vamos viver algo extraordinário com o nosso Senhor Deus. E que possamos, como eu falei aqui no começo, que possamos todos os dias buscar o Senhor e orar antes de qualquer coisa, orar, porque foi isso que Jesus fez. Mesmo santo, mas ele deixou uma referência, ele deixou um exemplo para nós. Não sabemos o dia da manhã, não sabemos qual tempestade vamos enfrentar, qual deserto vamos ter que passar, mas se nós oramos, se nós buscamos, santificamos, consagramos a nossa vida ao Senhor, o Senhor estará para nos guardar e nos proteger. Não fazendo que nós passemos um caminho sem luta, um caminho sem tempestade, não. A gente vai passar, mas a mão poderosa do Senhor estará lá para nos levantar. A mão do Senhor estará lá para nos dar o crescimento, a sabedoria, o conhecimento, a graça, o discernimento e muito mais. Amém, gente? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e que você possa estar em casa tendo essa intimidade com o Senhor, buscando o Senhor, escutando um louvor, um fundo, algo que você se sinta mais à vontade na presença do Senhor, que o Senhor venha falar muito no seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, no próximo devocional. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você se inscreve, dá sua curtida, comenta algo, testemunha algo que Deus colocou no seu coração e que você também possa compartilhar essa mensagem com alguém mais próximo de você, um amigo, alguém da família, marido, esposa, namorado, qualquer pessoa. Envie essa mensagem, que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo cresça cada ainda mais, porque é Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Tchau, tchau, gente, com Deus.